Paz e graça, muito bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre Judas. Judas nasceu predestinado a trair Jesus? Bom, nós temos visto muita gente fazendo força mesmo para tentar dizer que Judas nasceu predestinado a trair Jesus. Essa ideia, ela surge na tentativa, hum, podemos dizer, frustrada de provar um segmento filosófico dentro de uma linha teológica, uma ideia filosófica dentro de uma tradição teológica. A ideia de que tudo, absolutamente tudo que ocorre foi predestinado por Deus, o destino, as atitudes, as ações da pessoa foi predestinado por Deus. Obviamente, essa ideia ela é muito contestada e não tem amparo bíblico. Judas teria sido predestinado a trair Jesus? Essa ideia ela se baseia muito firme em João capítulo 17, no versículo 12, que Jesus disse: Nenhum do que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. E aí muitos pegam esse termo filho da perdição e tentam por A mais B provar que Judas nasceu predestinado a trair Jesus, porque Jesus o chamou de filho da perdição. Mas o que significa filho da perdição? Nós encontramos ao longo de todas as escrituras a expressão filho de, filhos de Sião, filhos de Davi, filhos de Abraão, filho dos perfumistas. Isso designava, entre outras coisas, o caráter da pessoa, a profissão da pessoa, aonde a pessoa morava. Filhos de Sião, pessoas que moravam. Filhos de Abraão, judeus. Filhos de Davi, também judeus. Filho de Abraão tem um adendo também que faz relação à fé. Filhos de Abraão, filhos de Davi, filho dos perfumistas, fazendo alusão à profissão. Então, era comum, era um hebraísmo dizer filhos dos perfumistas. Por quê? Filho dos profetas. Porque a pessoa tinha a sua descendência familiar profética, a pessoa era parte da escola dos profetas que existia. A pessoa, isso fazia referência ao seu ministério, fazia referência à sua família, filhos dos perfumistas, referência à profissão do seio familiar, filhos de Sião, referência à localidade. Então, era comum filhos de. Filho da perdição era nada mais, nada menos do que designando o caráter da pessoa, o caráter maléfico. Essa passagem, essa expressão é encontrada duas vezes no Novo Testamento. Uma para se referir a Judas, a outra para se referir ao anticristo. Mas nenhuma delas significa que aquela pessoa necessariamente nasceu para cometer aquele ato, mas sim que o seu caráter era um caráter duvidoso, um caráter maldoso. É isso que significa filho da perdição. Aqui no Brasil nós temos também o nosso costume linguístico, em que nós falamos, por exemplo, muito no Nordeste, filho de uma égua. Mas você não conhece ninguém que nasceu predestinado a ser filho de uma égua. Não existe filho de uma égua. É nada mais do que uma figura de linguagem que nós usamos para dizer que a pessoa cometeu uma má atitude, fez algo que não deveria fazer. Ô filho de uma égua, por que tu fez isso? É muito comum no Nordeste. Então está se referindo a uma ação da pessoa. Semelhantemente, filho da perdição. Bom, eu vou abrir um parêntese e vou continuar um pouco o vídeo, porque lá em João 17:12, no finalzinho, Jesus vai dizer para que se cumprisse as escrituras. Então alguém vai dizer assim, olha Diego, você falou filho da perdição, porque a ideia realmente era tratar sobre o termo filho da perdição, mas não falou para se cumprir as escrituras. Vão dizer que Judas traiu Jesus porque era necessário, Judas tinha que ser o traidor, senão as escrituras iriam falhar. Também não. As escrituras, elas são proféticas, elas são históricas, ela tem seus agrupamentos. Mas falando de profecia, nós temos a ideia criada, ilusória em nossa mente, de que profecia seja uma determinação futurística. O que é uma profecia? É algo que está determinado que vai acontecer. Não, 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 não. Quando você começa a ler Apocalipse, logo no capítulo 1 vai dizer livro da revelação ou revelação que Jesus Cristo lhe deu. Profecia nada mais é do que uma revelação. Não é uma determinação, ela é uma revelação de algo que irá acontecer. Não é uma determinação que algo aconteça. São coisas totalmente diferentes. Eu revelar que algo vai acontecer e eu determinar que algo aconteça. Então, o que é uma profecia? É uma revelação do que vai acontecer.
O que estava revelado? Que Jesus Cristo iria vir à terra, que Jesus Cristo iria ser traído, perdão, que Jesus Cristo iria ser traído. Jesus Cristo iria trair é duro, né? Perdão. Que Jesus Cristo iria ser traído. Isso estava revelado. E Judas, a Bíblia diz claramente que ele deixou o maligno entrar em seu coração, que o diabo se apossou do coração de Judas. A Bíblia diz que Judas era ganancioso. Judas ele tinha ganância financeira. Então Judas, em seu contexto de vida, em seu coração mal, sendo filho da perdição, né? Que nós já entendemos que fala do seu caráter mal. Judas foi essa pessoa que traiu Jesus. Ora, se cumpriu as escrituras na vida de Judas, para que se cumprisse as escrituras. Então, Judas se perdeu? Sim, as escrituras se cumpriu para o cumprimento das escrituras, mas não necessariamente que Judas teria nascido para isso, porque não foi determinado que alguém faria isso ou que Judas faria isso, foi revelado que alguém faria isso. E Jesus revelou que esse alguém era Judas, que Judas iria fazer isso. Então não foi determinada essa carga sobre a vida de Judas. Antes, isso foi revelado. Jesus revelou que seria Judas o seu traidor. E sim, tem coisas que são determinativas, mas isso é um outro assunto. Tem coisas que são determinadas. Deus abençoe o seu coração. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. E mais uma vez me perdoe pelo erro. Jesus iria trair. Perdão, peço perdão, isso é um erro grosseiro. Mas Deus abençoe sua vida. Graça e paz.